Boa noite. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa primeira aula virtual que a Tony Derme se dedica, então, à Semana da Harmonização Orofacial. Né, estamos aqui com o nosso logo, apresentando, então, primeiramente, sou Cristiano Paganin, diretor da Tony Derme, e essa noite nós vamos ter como convidado muito especial o querido professor Marcelo Januzzi. Tudo bem, professor? Como vai? Oi, Cris, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos que estão aí no webinar assistindo a gente. É um prazer imenso poder abrir essa semana da harmonização orofacial para a Tony Derme. Maravilha, Januzzi. Sempre é um prazer, é nosso, né? Estar aqui recebendo um profissional aí com tamanha competência para ensinar um pouco, né? Para passar um pouco seus conhecimentos para a gente, aqui para todos os participantes. A gente tem bastante temas, né? Nós dividimos essa semana em 3 temas. Lembrando, a radiofrequência fracionada como tema principal da noite de hoje. Amanhã nós teremos outro palestrante, o Dr. Alberto, que falará um pouco da ozonioterapia. E encerraremos aí na quarta-feira, então, conversando sobre o jato de plasma, né, que é outra tecnologia dentro da plataforma Spectra Artes. Eu preparei aqui duas etapas dessa palestra. Né? A primeira é que a gente faria uma apresentação, eu faria a apresentação da tecnologia, e a segunda parte, então, com o professor Marcelo Januzzi, colocando, então, toda a parte científica, os efeitos fisiológicos, né, como que funciona essa técnica realmente na pele, como associar com outras também. Então, eu vou iniciar. Gente, olha que maravilha esse resultado. Né? Eu acho que quando a gente começa a falar por que a Tony Derme está aqui nessa semana da orofacial, né? Nós somos uma empresa de mais de 50 anos, né, trabalhando sempre voltado para a beleza, para a estética. Né? E ampliamos nossa linha também para a área ginecológica, né? Dentro da área médica, dentro da área dermatológica também. Né? Mas o que a gente faz é melhorar a pele, deixar as mulheres mais bonitas. Né? Ter uma tecnologia que consiga estimular o colágeno de uma forma natural, de uma forma orgânica, como eu estou mostrando nesse caso aqui. Né, em que a gente tem antes do tratamento essa pele, depois de 6 sessões de uma radiofrequência tópica, né, isso é bom salientar, a gente tem esse resultado, e quando chega então um mês após o término do tratamento, a gente tem essa maravilha dessa pele com todos os efeitos então do nosso próprio corpo ter produzido o seu colágeno. Né? Então acho que essa é a forma mais orgânica, mais natural que nós temos para estar trabalhando com a pele. Deixa eu ver que eu não consigo trocar aqui, mas vamos ver. Me ajuda, eu vou pedir ajuda dos universitários aqui, que eu não estou conseguindo trocar o slide. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar. Opa. Vou tentar novamente aqui, que eu acho que não entrou. Aproveitar aqui para dar uma boa noite ao Alberto, Alessandra Trindade, Carmen Godoy, deixa eu ver quem mais aqui, Fabiana Doso, deixa eu ver aqui mais alguém que eu conheça. Tem bastante gente. Tem sempre os amigos aí, né, Januzzi? Sempre tem uma turminha que a gente conhece de perto. Então, gente, vamos passar um pouco aqui. Eu vou começar a palestra passando os resultados que a gente consegue com a tecnologia Spectra da radiofrequência fracionada em apenas uma aplicação. Então, eu separei aqui alguns casos que a gente pode estar melhorando e muito a pele. Né? Olha, uma retração de pálpebra em apenas uma sessão. A qualidade da pele. A gente consegue produzir o colágeno de preenchimento com a radiofrequência fracionada, que é o colágeno mais saudável. Né, o que vai dar o aspecto dessa pele mais rigidez, né, mais colágeno, mais elastina, né, lembrando que a gente consegue trazer sempre essa feição natural. Né, vou bater um pouco em cima dos implantes, dos fios, eu sei que vocês fazem, mas a estética da Tony Derme, ela não deixa resíduo. Né, então ela vem com esse conceito de uma estética mais orgânica, mais natural, e eu acho que nós temos pacientes para tudo. Né.
Tem aquele paciente que quer fazer o Botox 2 vezes por ano e tem as outras pacientes que não, né? E aqui a gente consegue, então, resultados realmente impressionantes. Cicatriz de acne também temos excelentes resultados, que pode ser ativado com essa tecnologia. Aqui uma sessão também, essa da professora Toso, essa, Januse, uma sessãozinha também, então a gente vê como melhora as feições, a qualidade da pele, de uma forma muito rápida, né? Então, gente, para apresentar, eu sou o diretor da Tony Derme, a Tony Derme tem 52 anos, né? Então não é uma empresa que nasceu ontem. A gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar com a radiofrequência no Brasil para a área dermatológica. Tá? Então, nós já criamos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos de equipamentos de radiofrequência. Quando a gente faz 8 vezes, né, a mesma coisa, cada vez se aprimora, né, se deixa essa tecnologia melhor, mais eficiente, vai se entendendo cada vez com uma profundidade maior também. Então, hoje nós vamos falar do Spectra Artis, que é o equipamento lançado em 2018, top de linha, a plataforma de radiofrequência, que a gente consegue estar trabalhando com inúmeras atividades. Lembrando que nós temos uma parte científica dentro da empresa, que nós estimulamos, então, a comprovação das nossas tecnologias. Esse é o primeiro estudo que eu vou passar para vocês aqui em lesão de tendão de ratos. Por que de tendão? Tendão porque ele é basicamente colágeno. E o tendão, depois que cicatriza, ele rapidamente ele tem o risco de se romper novamente, porque a cicatrização é mal feita. Então, esse trabalho foi feito da USP, em cima de lesão de tendões, em que realmente melhorou muito a cicatrização com o uso da radiofrequência. Depois, nós refizemos esse estudo em lesões de tendão em ratos envelhecidos, também para a gente ver como se fosse fazer uma comparação com uma pele mais envelhecida. A gente tem uma resposta mais lenta, né, mas também ela acontece. A radiofrequência ela pode servir também para cicatrização até de feridas cutâneas, né? A gente pode trabalhar na borda, isso estimular a circulação sanguínea e também estimular o reparo tecidual. Outro trabalho feito com o nosso equipamento, e aí em estética íntima, que teve resposta em incontinência urinária, né? Então, para vocês terem uma ideia do poder do aquecimento da radiofrequência, trabalhando no assoalho pélvico, né? E melhorando também essa incontinência urinária. Aqui é outro estudo também, não ablativo, no tratamento da incontinência urinária de esforço, mas esse é o mais importante, que a gente fez a apresentação o ano passado no Congresso Mundial de Dermatologia de Milão, né, onde a gente aprovou, então, demonstrou esse trabalho científico aqui, em resposta de produção de colágeno em tecido de retração de pálpebras, que é aqui com a fracionada. Então, gente, olha só como é que foi feito esse estudo. Primeiro, a gente trabalhou com uma pessoa que ia fazer a blefaroplastia, né? Então a gente evita a comparação, né? Porque a gente faz com o mesmo paciente, né? Fatores intrínsecos e extrínsecos, quer dizer, já está resolvida essa questão. E fizemos 4 sessões, né? Nessa pálpebra da esquerda, vocês veem como ela já está bem diferente da outra pálpebra, né? Não feito o tratamento. E aí depois, na blefaro, nós pegamos o tecido e comparamos, né, a pálpebra tratada da pálpebra não tratada, né? Foi retirado, né, foi mandado para biópsia. E aí analisamos processo inflamatório, crônico, presença de fibroblasto, neocolágeno, colágeno. E o que nós temos aqui, então, é uma grande formação, né? Uma alteração bastante importante das lâminas, né, que demonstram, então, muito maior quantidade de colágeno, de fibroblastos extremamente ativos, né? Tem uma parte ainda de inflamação crônica, perivascular, mas que a gente pode ver, então, o resultado dessa tecnologia, que é essa semi-ablativa que a gente vai falar e vai mostrar daqui a pouquinho para vocês também, né? Então, aqui tem a célula controle, a célula tratada, demonstrando a eficiência da máquina. Lembrando, gente, o equipamento ele tem várias funções, né? Então, a gente pode trabalhar com a radiofrequência fracionada, que são com agulhas, né, que vão fazer uma semi-ablativa, né? A gente chama uma semi-ablação na pele. Vou mostrar os canais logo adiante do drug delivery, que realmente cria,
né, uma forma muito mais eficiente de penetração de produto. Então, isso é muito bacana. Aqui estão as manoplas da radiofrequência tópica, né, que ela também funciona, só que precisamos de mais sessões. Né, tudo isso sempre com controle de temperatura, que é necessário para que a gente starte esse processo, essa cascata inflamatória. E temos também a fotobiomodulação, que é o trabalho com a fototerapia para estímulo de colágeno, para efeito anti-inflamatório, e a luz azul, então, no bactericida, né, que a gente usa para a preparação e asepsia dessa pele. Lembrando, gente, a radiofrequência fracionada, ela vem sempre com agulhas banhadas a ouro. Por que o ouro? Porque ele é hipoalergênico, ele é um excelente condutor, né? Então isso evita qualquer tipo de contaminação. E a gente utiliza, logicamente, cada ponteira para o seu paciente, né, descartável, mas pode-se fazer tranquilamente uma full face e ainda trabalhar o colo, até perder os fios das agulhas, né? Eu diria que essa é a maior restrição do uso, né? Mas pode utilizar bastante com uma eficiência boa. E o garfinho aqui, ele tem 0,8 de profundidade, ele é um pouquinho mais profundo que essa, que é 0,5. Né? Nós temos diferentes tamanhos de ponteira também. Mas agora entrando um pouco na radiofrequência. Né? Para quem não conhece, é uma onda eletromagnética que ela promove um efeito térmico. Né? É uma fricção. Né? Imaginem lá todos os íons livres no tecido e a gente joga essa frequência 650 mil vezes por segundo de um lado para o outro, em que esses íons vão fazer essa fricção, né, e vão promover esse aquecimento, esse efeito térmico, esse trauma térmico, que vai desencadear toda a cascata inflamatória, vai promover uma vasodilatação, vai oxigenar esse tecido também, e vamos ter um efeito de lifting imediato, né, de contração de fibras de colágeno. Lembrando que o espectro da radiofrequência, a gente trabalha em kilohertz. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que a gente escolheu kilohertz. Podia ter escolhido frequências um pouco mais altas, em megahertz, mas tem uma ação mais profunda, frequências mais baixas. Então, eu vou explicar o porquê que a gente colocou essa frequência. Aqui, vocês estão vendo apenas um efeito térmico, tá, de tratamento de um glúteo, para vocês entenderem como é que promove esse aquecimento. O aquecimento, ele depende muito da hidratação do tecido do paciente. Né? Tem pacientes mais hidratados, eles vão conduzir melhor qualquer equipamento de eletroterapia. Né? Então, a gente pode observar aqui que a gente tem até o sangue, gente. O sangue aqui, as veias, vai aparecer esse amarelo mais forte, que quer dizer um calor maior, porque o sangue ele é extremamente condutivo. Né? Então, a gente tem tecidos vascularizados, conduzem melhor também a corrente. Em comparação a tecidos com muita gordura, a gente vai ter uma camada isolante. Né? Então, vai ter mais dificuldade para passar a corrente. Aqui há estudo de frequência, né? Por que a gente chegou nessa frequência, né? Frequências maiores, elas são mais superficiais. Frequências baixas agem mais profundamente. Isso aqui é um estudo de tecido de porco, então, que nos mostra isso. Né? Uma frequência mais baixa age mais profundamente. Por isso que nós escolhemos uma frequência um pouco menor. Pensando em tratamento de celulite, embora não seja a área de orofacial, mas pode-se ampliar a área, né? Eu vejo, às vezes, profissionais odontologistas contratando, né, fisioterapeutas ou outros profissionais da área para complementar esse trabalho. Né? E eu acho isso muito bom. Né? Até estávamos num encontro, Januzzi, entre 4 empresários, né? 3, todo mundo fazendo a pergunta quantos tinham demitido. Né? E o odontologista disse, eu contratei um. Era o único que tinha contratado na roda de amigos. Contratei uma fisioterapeuta. Eu digo, parabéns, que bom que alguém está contratando. Né? Mas eu acho que é isso, né? Dar um serviço completo. A minha dentista, Cristiano, me dá uma raiva, às vezes, ela me dizendo, eu faço os dentes lindos, a pessoa se olha no espelho e depois começa a reclamar da ruga. Mas eu não estou tratando ruga, só estou do sorriso. Né? Mas um Tem que dar um paciente espelho reclama. bem pequenininho para ela. Como? Tem que dar um espelho bem pequenininho para ela se olhar. Ah, boa! Isso! E na orofacial um bem grande, então, né? Que aí a gente já olha do rosto, o corpo todo. Mas é isso, é atender o paciente como um todo, né? Quem não quer ficar mais bonito, quem não quer ter uma pele mais jovem, mais natural, né? E agora com toda essa questão ainda desse isolamento, esse enclausuramento, né? As pessoas estão precisando, né, de um carinho, os cuidados pessoais nas pesquisas, eles estão altíssimos.
né? Quer dizer, as pessoas precisam, né, se aprofundar com isso. E a eu acho que demanda reprimida, uma hora, vão se abrir as porteiras, né? Eu acho que para todos os profissionais da harmonização orofacial, esse é o momento de você se atualizar, de você mostrar, eventualmente, que você tem um diferencial importante dentro dessa área, para que no momento em que abram as porteiras, a demanda reprimida vai vir forte, vai vir muito mais forte dentro da odontologia para a harmonização orofacial do que para eventualmente outras áreas, porque a autoestima das pessoas está comprometida nesse momento, né? E o pessoal vai querer sair, voltar, ir para a festa, ir para o restaurante, ir para o shopping, que não está tudo fechado, né? Principalmente nas grandes capitais, a gente ainda observa um enclausuramento muito maior, né? Então, já existem estudos e trabalhos sendo feitos por empresas importantes do mercado que estudam marketing e que dão assessoria para grandes empresas do ramo da estética facial, que apontam para essa demanda reprimida como a grande saída da crise, e nada mais nos resta fazer não ser estarmos preparados para atender essa demanda no momento que ela acontecer. É verdade, Janus. Sabes que teve uma loja que recém abriu na Europa e vendeu 2,5 milhões de euros, uma grife, num dia, né? Então, sim, tem uma demanda reprimida e ainda falam de uma demanda que é o consumo da vingança. Olha só, é quando o ser humano está muito enclausurado, está em situação de estresse e sai para comprar alguma coisa, né? Como se fosse um presente para si mesmo. Então, que seja uma pele bonita, que seja um presente, né, com um sorriso mais bonito, né, uma autoestima melhor. Eu acho que essa área que nós estamos, realmente, ela sofre muito menos com a crise, né? Eu acho que a gente tem tudo para, com um bom marketing, uma boa conversa, um excelente relacionamento com o cliente, conseguir trazer essas pessoas para dentro da clínica. Então, gente, vocês vão Sim, precisar de... esse é o momento, Cristiano, que todos os colegas que estão ouvindo a gente devem estar fazendo relações públicas com seus pacientes, né? Mantendo-os informados sobre as diferentes tecnologias, quer por meio de mensagens de WhatsApp, quer por meio, ou seja, nós estamos fazendo isso com os nossos pacientes, tanto da escola quanto da clínica, para que eles não se sintam, primeiro, desamparados e abandonados, segundo, que é importante que eles vão, nesse momento, somando informações a respeito daquilo tudo que pode vir a ser demanda daqui a pouco. Com certeza, acho que aproveitar o tempo e aprender, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje, né, Januse, para poder mostrar ferramentas que possam ser utilizadas nesse momento e que realmente tragam um faturamento diferenciado para a clínica, com um olhar, né, mais global de uma estética, de uma saúde, né, não só bucal, mas de pele também, né? Então, acho que realmente temos que nos aprofundar agora nesse momento. E estamos aqui para isso, para ajudá-los. Aqui tem outro slide também falando de frequência, a mesma coisa que eu expliquei. Gente, isso aqui é o efeito imediato, né? Radiofrequência tópica. Quando eu falo em tópica, né, eu estou com o meu aparelho aqui do lado, né, mas eu tenho aqui, né, ou seja, não tem agulhas, né, gente? Não tem agulhas, né? Tem manopla, certo? Então, isso é o efeito imediato, né? Isso aqui é o que eu mostrei anteriormente. E lembrando sempre, é uma produção de colágeno mais orgânica, biológica, regenerativa. E agora vamos para a fracionada. Como conseguir essa beleza mais rápido, né? Em poucas sessões. Tá. Então, aqui a gente vai apresentar a radiofrequência fracionada comparando com o laser de CO2. O laser de CO2 é muito usado na dermatologia para tratamento de rejuvenescimento, né? É um disparo rapidíssimo. E aqui nós temos, então, a fracionada que a gente aplica colocando a manopla sobre a pele e fizemos um estudo comparativo, usando a mesma energia do laser e aplicamos na radiofrequência. Lógico, o laser é um laser cirúrgico, ele chega a potências maiores. Mas eu coloquei a mesma quantidade de energia para a gente ver se tem diferença no efeito ablativo da pele. E aqui é o tecido.
a gente pode observar em baixa, em alta intensidade de radiofrequência e de CO2 também, que nós fizemos o comparativo. Depois fotografamos um dia depois, né, as lesões. Sempre lembrando que a gente deixou 25 agulhas. Por que as 25 agulhas? Né? A gente tem aqui as agulhinhas. Elas imitam como se fosse o CO2. Eu faço uma lesão e deixo a pele íntegra ao redor para que facilite a repitelização do tecido. Então, Esse antebraço é seu, não? Hã? Esse antebraço é seu? Antebraço? É, ó, Tá sumindo a onde minha você fez manopla as aqui, né? É o marquinhas. efeito da tela, eu acho que eu botei atrás. Não, do slide, a pele do slide Ah, é o do seu antebraço braço? aqui, sim. É. Não, não é meu esse não. Esse não é meu. Apesar que eu gosto de testar as coisas, Januzzi. Pois é, por isso eu perguntei. Eu tenho o meu do antebraço, mas esse não é meu, não. Porque isso que tu falaste é bem lembrado. Sabes que a gente tem que testar as coisas que a gente vende. A gente tem que usar a tecnologia que a gente põe nos pacientes. A gente tem que saber a sensação, o que ele sente, como que é na pele, porque isso faz toda a diferença. Concorda, professor Januzzi? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que eu vejo às vezes profissionais com medo da eletroterapia, mas não é, não precisa. Aqui como é que a gente aplica, então? Ué, não está rodando aqui, Ali. Deixa eu ver se aqui vai rodar. Vocês estão conseguindo ver? Sim, dá para ver. Mais tarde eu tenho também na minha apresentação o seu filminho. Tem? Ah, ótimo. Então não vou passar. Vou passar esse, Esse também. então. Esse também tem? Eu tenho tudo, Ah, exato. Tá bem informado. mas Gente, é bem, bem bacana. isso é muito legal, porque não são as agulhas que furam a pele, é a corrente que fura, vai fazer o disparo extremamente rápido, a pele sobe, há uma abrasão ao redor da agulha e que vai formar o canal, que é esse canal para o E o drug mais delivery. importante é que a corrente passa de uma agulha para outra, ou seja, na distância diagonal, deixando tecido sadio entre as perfurações para facilitar a cicatrização, né? Exato, eu acho muito tranquilo no rosto. Quando eu fiz em mim, 2, 3 dias depois, a hiperpigmentação pós-inflamatória já tinha caído, já tinha saído, né? Então, mantendo uma pele bem hidratada, depois vai ser comentado isso, a gente evita, né, qualquer complicação em fototipos um pouco mais altos. Porque eu acho que essa segurança da técnica é muito importante, porque nós não podemos causar um problema, né, gente? Então, lógico, quanto maior a potência, maior vai ser a ablação do tecido, né? Logicamente. Vai dar um pulso, depois o professor vai dizer as técnicas. Vocês, odontologistas, é muito fácil não sentir dor, né? Porque temos a questão do bloqueio e tudo mais, mas pode-se utilizar anestésico tópico também. Então, aqui são as formas que a gente coloca os pontos que o professor Januzzi vai explicar depois, né? Com todos esses aumentos de fator de crescimento e essa explosão que dá de vascularização e regeneração nesse tecido. Aqui é só o outro movimento com outro acessório que a gente pode utilizar também para áreas, né, sulco nasogeniano, pálpebras e estrias. Esse foi o estudo que eu fiz em estria, que foi para o Congresso Americano esse ano, que não teve, mas nós tivemos um trabalho inscrito no Congresso Americano, professor Januzzi. Esse foi de estrias, não foi facial. Também com a mesma tecnologia. Ah, ele travou. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo passar o slide. Aí, alô? Deixa eu ver aqui. Estão vendo agora, gente? Deu uma travada meu computador. Ele está rodando a bolinha azul aí. Mas, Januzzi, conta pra gente, qual é por que tu gosta dessa técnica da radiofrequência fracionada? Enquanto está arrumando aqui, conta pra gente, na tua prática clínica agora.
Olha, eu acho que o importante da gente somar características, somar técnicas, somar alternativas, ou ter a maior quantidade possível de ferramentas dentro da nossa caixa de ferramentas à disposição para que a gente entregue o melhor tipo de tratamento para o paciente é fundamental, né? A técnica da radiofrequência fracionada, ela é uma técnica que oferece para a gente a possibilidade de um tratamento mais efetivo, mais rápido do que outros tipos de indução percutânea de colágeno na derme, tipo microagulhamento, né? Ela é mais efetiva, mais rápida, enfim, ela tem uma contração até imediata de tecidos, né? E, óbvio, é uma característica importante. Quando você quer maximizar efeitos, você precisa ter um tipo de tecnologia onde que você possa lançar a mão que te ofereça um máximo resultado pelo menor esforço, né? Então, eu acho que a gente tem utilizado muito a tecnologia para a indução do colágeno dérmico, exatamente para conseguir maximizar resultados. Entendi. Ai, caiu. Caiu. Caiu aqui. Januse, tá me ouvindo? Tô ouvindo Januse, sim. eu vou te pedir para tu iniciar com a tua, que eu tô com um probleminha Tá, aqui. E aí tu entras com essa que eu não tô conseguindo passar, depois a gente volta dos meus slides. tá bom, tô aqui. Tá Então, vamos pronto. lá. Eu vou compartilhar em modo não ainda de tela cheia, porque a gente vai acompanhando aqui, eventualmente dando alguns pulos se forem necessários. Vou trocando os slides aqui pelo lado. A gente vai falar basicamente a respeito da radiofrequência fracionada como uma dessas alternativas importantes que nós temos dentro da nossa caixa de ferramenta para a indução percutânea do colágeno. A gente sabe que existem outras técnicas, como o microagulhamento, desde o microagulhamento seco, o primeiro que foi introduzido, né, na estética facial e até corporal, para melhorar a indução do colágeno dérmico. Enfim, toda a sua evolução até as canetas automatizadas, aí, os Derma Smart Derma Pens e etc., que a gente consegue tratar essa face. Então, a radiofrequência fracionada, ela vem fazer a complementação disso que a gente chama do resurfacing facial, que é um resumo de estudo que você estava falando, ou seja, não basta simplesmente volumizar, não basta muitas vezes você conseguir induzir a formação de colágeno profunda em algumas áreas, se você não restabelecer a saúde da pele, da camada externa, que é a camada mais importante do ponto de vista da visualização daquilo que você está terminando como resultado final. A mesma coisa que você fizesse uma grande reabilitação e a parte externa do dente ficasse com uma característica manchada ou alguma coisa estranha do ponto de vista estético, né? Então, o resurfacing nada mais é do que o bioestímulo do colágeno dérmico, é basicamente o que esse tipo de tecnologia consegue entregar, uma forte e eficiente formação ou estímulo de colágeno em toda a região da derme, auxiliando, obviamente, todos os colegas que trabalham na harmonização orofacial no que diz respeito ao resultado final do tratamento. Né? A gente quer um resultado global que venha desde a volumização profunda do osso, dos compartimentos profundos de gordura, o bioestímulo do colágeno subcutâneo e o bioestímulo do colágeno dérmico. Então, uma das alternativas que a gente mais usa hoje, tanto na escola quanto na clínica, para melhorar a firmeza, o viço, terminar com a flacidez de tecidos na região da pele é a indução percutânea de colágeno com a radiofrequência fracionada. E eu acho que a gente tem que começar, obviamente, entendendo o que é a derme, que é o substrato onde a gente vai trabalhar. Então, quando a gente fala em derme, a gente está falando que os componentes principais, e aí por isso
a gente tem optado pela radiofrequência fracionada. Como você bem falou, a radiofrequência ela funciona melhor em tecidos hidratados e não poderia ser diferente a partir do momento que você percebe que a derme é constituída por 64% de água. Então, não caberia, ou seja, uma outra alternativa se não usar um tipo de tratamento que tenha afinidade pela impedância da pele, né? Ou seja, esse conteúdo líquido todo que nós temos, ele é fundamental, porque é aí que a gente vai conseguir fazer com que as nossas ondas se propaguem para formar esses 29% de colágeno, que é o que a gente perde, né? Colágeno, queratina, elastina, enfim, ácido hialurônico, que são os componentes estruturais, que são os componentes perdidos com o processo de envelhecimento. Então, através da energia que se propaga pelo meio líquido que nós conseguimos alterar os tecidos e promover a síntese da matriz extracelular, basicamente colágeno, que é o que a gente mais pretende, que é o que aquele trabalho que você mostrou mostra em termos de lado controle, lado estudo, onde a quantidade de tecido neoformado em termos de colágeno na pálpebra é muito grande. Eu vou voltar a mostrar aqui, só para a gente relembrar. Outra coisa importante que nós temos que relembrar é a espessura do tecido que nós estamos trabalhando, ou seja, essa espessura não é a mesma em toda a face, tá? Então a gente tem aí, obviamente, divisões de profundidade de pele que variam de 1.2, 1.4, 1,5 até regiões de 0,9, por isso as ponteiras 0,5 tão importantes para a gente na região periorbicular dos olhos, né? E outras áreas que você eventualmente, com uma ponteira de 1 milímetro de profundidade, principalmente na radiofrequência fracionada, vai estar muito bem servido em termos de tips, de pontas, para o trabalho do rejuvenescimento facial, né? Você não vai precisar de um tip de 3 milímetros de profundidade, a não ser para fazer um tratamento de uma cicatriz inestética, que é um tratamento diferente do que é um tratamento rejuvenescedor, tá? Então, os tips usados e muito usados para o rejuvenescimento facial na harmonização são os tips de 0,5 e de 1 milímetro. Tá? Porque a diferença de outros tipos de lesão que nós precisamos de agulhas mais profundas para agredir mais os tecidos, aqui basta eu aumentar um pouco a descarga de potência, né? Com a mesma agulha de 1 milímetro, eu descarregando um pouquinho mais de potência, eu consigo tratar uma cicatriz de acne de uma maneira muito mais efetiva, muito mais biológica do que a agressão traumática por agulhas, tá? Então, isso é bem importante que fique claro na visão de todo mundo que está ouvindo a gente agora. Então, a pergunta que fica é como tratar os sinais do envelhecimento facial. O Cristiano já adiantou que é ativando a resposta biológica. A ativação da resposta biológica, induzindo a formação de colágeno, ela acontece pelo meio do trauma, e nesse caso específico da radiofrequência fracionada, do trauma somado ao espectro eletromagnético de megahertz que é despejado dentro dos tecidos. Então, muito mais do que simplesmente uma perfuração com agulha, existe um trauma associado térmico que desencadeia uma amplitude ainda maior da liberação de fatores de crescimento, né? Os primeiros fatores de crescimento liberados nessa área são liberados pelas plaquetas, que são as primeiras células envolvidas no processo da hemostasia. Então, todos os fatores de crescimento, de transformação, alfa, beta, fator de crescimento derivado de plaqueta, de fibroblastos e principalmente um dos mais importantes, fator de crescimento endotelial vascular, que aumenta e enriquece, como a gente viu na microscopia daquele caso que você mostrou, os vasos sanguíneos se tornam muito amplos dentro da derme, etc., aumentando a circulação nessa área. Isso faz com que a vida retorne a essa pele. Então, todo o espessamento da pele e a formação de colágeno subsequente, ela está diretamente ligada a essa angiogênese proporcionada pelo tratamento.
Esse tratamento ele é quimiotáxico de leucócitos, que num segundo momento assume o papel das plaquetas como liberador de fatores de crescimento. A melhor linha do tempo em termos de resposta biológica que eu consegui encontrar na literatura foi exatamente essa, do momento do trauma, momento zero, aqui próximo, né, do início do trauma, a gente vai ter algumas horas, provavelmente aí um pouco menos de 12 horas antes de começar a existir síntese de colágeno. Então, todos os fenômenos vasculares e celulares começam a acontecer nas primeiras 12 horas e, a partir daí, fibroblastos assumem a formação de colágeno, todos os leucócitos começam a sofrer apoptose, começam a morrer, ou seja, já cumpriram seu papel nas primeiras 12 horas, não existe infecção, e nesse caso menos ainda, a possibilidade de infecção. Os fibroblastos começam a assumir a formação dos tecidos, que vai terminar depois de 1, 2 anos, dependendo do tipo de processo de envelhecimento que nós estejamos tratando. Existe uma contração da ferida cirúrgica que começa no primeiro dia e que vai até a terceira semana, final da terceira semana, início do mês, né? E você percebe que a um mês do trauma, que é esta linha aqui, a gente tem praticamente a interrupção de todos os fenômenos proliferativos, quer seja angiogênico, contração de ferida, macrófagos predominantes, termina o processo inflamatório propriamente dito, e daqui para frente eu tenho um pouquinho de angiogênese, maturação e remodelação do meu colágeno e a maturação ou a transformação do colágeno tipo 3, que é formado no primeiro momento pós-trauma, para colágeno tipo 1, que é o colágeno de sustentação, que é aquele colágeno que a gente espera obter com todo esse processo, e é exatamente isso que mostra esse outro slide. Que E, todo professor, colágeno... frequência, Oi, então, por esse seu gráfico, eu posso entender frequência uma vez por mês de uso. Exato, não faz o menor, a não ser que você esteja tratando pacientes muito debilitados, não faz o menor sentido você aplicar antes de 30 dias o mesmo procedimento. Você pode aplicar antes de 30 dias, e normalmente isso acontece aqui aos 15 dias, tá? Novo trauma, porque quando esse tecido, ele é, no caso da radiofrequência, um tecido muito flácido, muito desidratado, ou seja, é uma paciente que tem, a gente vai ver isso mais para frente, uma classificação global de envelhecimento 3, 4 ou 4 avançada, né, que precisa de um estímulo extra para despertar estes fibroblastos e transformar esses fibrócitos adormecidos em fibroblastos proliferantes, né, proliferativos e produtores de colágeno. Tá? Então, esse estímulo, eu costumo brincar nas aulas dizendo que, para quem tem filho pequeno, né, se você vai acordar essa criança de manhã para ir para a escola, e você fala, filhinho querido, acorde, o que vai acontecer? Nada. Né? Enquanto você não chutar o cara para fora da cama, ele não levanta. Então, Tá o paciente que está com a pele muito estragada, né, entre aspas, está com a pele muito envelhecida, você precisa acordar muitas vezes esses fibroblastos, tanto que existem técnicas de intradermoterapia, de injeção de ativos dermatológicos intradérmicos que preconizam aplicações iniciais a cada 15 dias. Né? Então, você faz 2 ou 3 aplicações para depois entrar num período de manutenção de aplicações a cada 30 dias. Né? Então, eu dividiria isso em 2 possibilidades. Em pacientes onde você quer manter a saúde ou você quer regredir pequenos casos de envelhecimento, você poderia trabalhar com cargas e aplicações mensais, como inclusive a literatura o preconiza. Né? Em pacientes com com um grau de envelhecimento maior, com uma maior desidratação dessa pele, com uma pele mais fina,
talvez eu diminuiria a potência ou a agressão ao tecido e faria ela as 3 primeiras com intervalo de 15 dias, o 0, 15, 15, para depois, eventualmente, fazer uma outra, uma quarta sessão 30 dias depois. Interessante isso, Isso é uma coisa professor. que a gente precisa ainda mais subsídios de trabalhos para poder chegar a conclusões científicas a esse respeito, né? Eu tive no trabalho de lesão de tendão, nós aplicamos uma vez por semana, justamente para ver se nós íamos ter um déficit na cadeia de produção de colágeno, né? Mas não faz mal, não teve essa diminuição, Não. né? Mesmo Mal aplicando, não faz. fazendo uma vez por semana. Então, Você sobrepõe traumas, né? Você sobrepõe traumas, exato. pode levar e eu estou falando agora tudo em termos de conjectura, né? Mas cientificamente ou pelos subsídios biológicos, você sobrecarrega o tecido que ainda não chegou nem na fase de contração e você já aplicou de novo. Ou seja, então ele está começando a fase de contração e você ativa de novo, porque o Isso sétimo dia é atópica, esse aqui. professor. Eu não a fracionada. Sim. Atópica. Atópica é diferença. Atópica, que é muito Diferente. menos agressiva. Aí, ok. Sim, aí sim. Mas essa aqui, Aí o sim, calor, menos de 15 não tá calor é aqui. muito diferente, né? Como a Sim, gente muito pôde ver diferente. nas termografias, a transmissão de calor ela é gradual, profunda, né? Ela é bem profunda, é um arco muito mais profundo de calor, né? Que a ideia é você aquecer uma grande área de tecido, né? Na radiofrequência fracionada, ele é ali, é como o laser, ele é ali. São milissegundos de aplicação, né? Então, é um trauma diferente, um trauma muito mais localizado. Mas, enfim, a gente não pode imaginar nenhum tipo de tratamento desse sem nenhum tipo muito bem feito de diagnóstico de pele. E diagnóstico, basicamente, está na escala de envelhecimento global, e essa escala está dividida aí em 4 categorias: envelhecimento suave, onde eu observo alterações pigmentares e poucas rugas, até o envelhecimento grave, pele desvitalizada, ceratose e ruga profunda. Não dá para tratar paciente grau 1 como paciente grau 4. E a partir daí é que nós precisamos, inclusive, começar a estabelecer protocolos, né? Porque, óbvio, a gente tem já na máquina protocolos diferentes de intensidade de trauma, né? O que eventualmente a ciência ainda não sabe em termos de radiofrequência fracionada, e ela não sabe porque ela ainda é muito nova dentro da ciência da radiofrequência fracionada, é se eu preciso ou não modular a minha aplicação, ou que prazo, ou que potência para cada uma dessas classificações, né? Então, eu acho que se existe uma dúvida, com comprovação científica robusta, é exatamente essa. Que existe uma melhoria, a gente sabe que existe. O que a gente não tem é a fórmula mágica, a não ser pela própria percepção de cada profissional de que eu posso traumatizar menos mais vezes quando eu tenho um grau 3, 4, e posso traumatizar menos vezes com menor potência quando o envelhecimento não é tão grave, né? Então, é basicamente assim que a gente vem trabalhando, tá? Ou seja, não é porque o envelhecimento é grave, a pele é desvitalizada, que eu vou colocar mais vezes e mais potência. Não. Sim. Eu vou colocar mais vezes, mas com uma potência talvez inferior à que eu usaria num paciente grau 1, grau 2, que aí sim a resposta da pele, a vitalidade da pele é que importa. Ou seja, o grau de hidratação e como ela recebe essa energia é que importa, né? Então, a recepção da energia que está baseada na hidratação, para o caso da radiofrequência especificamente, ela é muito diferente do laser, que não depende dessa, né? Então, quando a gente fala em radiofrequência, a gente fala nesse coeficiente de hidratação, e quanto mais hidratado, melhor a corrente vai passar através dos tecidos, né? Então, esse trabalho de Alexiades, que é de 2020 agora,
fala que a recente. radiofrequência com microagulhas é uma inovação. Então, primeiro, é uma inovação que controla a profundidade de penetração da tua... Você tem um limite de profundidade de atuação e entrega a temperatura na medida da impedância especificada para aquela pele, tá? Que garante eficácia significativamente melhorada no tratamento de rugas leves e moderadas, além de flacidez cutânea da face e do pescoço, tá? Então, a gente vai ter aí uma série de trabalhos científicos da revisão e esse autor, o que ele faz é propor uma modificação dos 4 graus da escala do Gologal, que é clássica, ampliando essa divisão da escala em meios, né? Ele vai dividindo em metades, é 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, e coloca rugas, flacidez de tecido, grau de elastose, discromia, telangiectasia, queratose, enfim, ele vai ampliando essa classificação para que você consiga visualizar melhor como é o grau de envelhecimento desses tecidos. Uma das formas bem práticas da gente fazer essa avaliação é através da luz Wood, que é bastante usada na dermatologia, bom, enfim, na área da estética, que eventualmente o cirurgião dentista não está acostumado nem a ter, nem a usar, nem a diagnosticar lesões e manchas na pele. Então, eventualmente, uma máquina como essa, que é um Fixbox Pro, existem outras no mercado, ou uma luz Wood simples, vai te mostrar características de porosidade, de acne, de desidratação, de manchas, né? Ou próprio fotoenvelhecimento da pele. Enfim, características que são importantes tanto na luz branca quanto na luz Wood de se determinar, porque às vezes você pode estar querendo tratar uma paciente como essa, com uma radiofrequência, e você não está enxergando os melasmas todos Os que ela tem. melasmas. Isso é contraindicadíssimo, né? O calor. Pois é, exatamente. Não só a radiofrequência fracionada, como outros tipos de tecnologia que trabalham com calor superficial, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas me perguntam, mas por que você não vai fazer tal procedimento nessa paciente? Porque a gente fez o diagnóstico com a luz Wood e encontrou as manchas epidérmicas e sabe que se eventualmente mexer numa área como essa, eu vou ter um efeito que a gente vão chamar de efeito rebote, que não é, né? Porque era absolutamente esperado por falta de diagnóstico, né? Então, se a gente sabe o que pode acontecer, a gente não vai usar esse tipo de tecnologia. Então, como induzir a formação do colágeno dérmico com a radiofrequência? Basicamente, eu volto naquilo que você falou, parece que a gente combinou, né? Embora a gente nem tenha se Não visto tínhamos nem se falado. falado, né? Eu Pior que coloquei a não. radiofrequência aqui para o pessoal entender o que ela é, né? Porque às vezes o cara fala, mas o que é a radiofrequência? Né? Ela é um tipo de onda eletromagnética igual à luz visível, né? Ela é irmã gêmea, né? Da luz visível, do raio-x, do raio gama, da luz ultravioleta, do infravermelho, do micro-ondas, da onda de rádio, né? Normal, do rádio, a FM, tá? E é exatamente isso, O ou seja, celular. eles estão em pontos diferentes da mesma escala, né? É. Então, o que ele gera já experimentou ficar com o celular, né? Por que o celular faz tão mal, né? Porque são ondas de baixa intensidade e alta penetração, né? E Que é esquenta, né? basicamente Esquenta. Quem nunca ficou com a orelha Sim. quente, né? Isso é Exato. radiofrequência, aquecendo o cérebro. Exatamente. E esse daqui é exatamente aquele vídeo que você mostrou da Esse eu não consegui abertura da mostrar. empresa, para quem não conhece. Para quem chegou atrasado e não viu, né? É essa Sim. máquina. Então aí as ponteiras, as agulhas, banhadas a ouro, aqui as 25 agulhas. Esse é o carimbo 25 agulhas, a linear de 8 agulhas. E Januzzi, o canal é muito maior, né, de penetração do drug delivery, da Sim, fracionada sim. Eu com vou o tocar nesse microagulhamento, assunto com né? a ciência agora.
Ah, com a ciência. Olha só, o professor vem me... Tem artigo disso, comparando as duas? Tem. Ah, Mostrando maravilha. que ele é mais eficiente. Então, veja, as microagulhas de ouro, né, da ponteira carimbo quadrado, 25 agulhas, que podemos ou não necessariamente sobrepor, vai depender um pouco daquilo que a gente está tratando, e as lineares, que são, como essa aqui, são ponteiras lineares de 8 pinos, de 8 microagulhas, né, que tem uma finalidade específica que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente as indicações. Então, a primeira indicação de uso da ponteira tipo carimbo quadrado, 25 agulhas, seria o tratamento da flacidez dos tecidos da face e eventualmente corporal, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque fazer esse carimbinho é um carimbinho pequeno. O tratamento de rugas estáticas, tá? Inestéticas, a melhoria da textura da pele, é lógico, pelo aumento do metabolismo, e cicatriz de acne. A diferença entre essas tecnologias vai ser comprimento de agulha e potência despejada. Tá? Eu vou mostrar casos onde muitos trabalhos da literatura estão muito concentrados nos tratamentos de cicatrizes inestéticas, quer seja de acne, de outras patologias, né? Eu acho que a medicina ainda vai muito por esse lado, ou seja, de, olha, eu vou tratar alguma coisa, ou seja, não vou rejuvenescer, e aí está a grande diferença para a harmonização orofacial, que visa o rejuvenescimento, tá? Enfim, o setup de máquina, ele é feito da seguinte maneira. Agora aqui eu vou colocar no modo tela cheia para ficar mais fácil o vídeo. A gente colocou, gravei um filminho rápido com a plataforma Spectra Arts, a nossa ponteira quadrada, né, nosso tipo quadrado. A gente faz, a hora que a gente parafusa esse chip, essa pontinha de uma pontinha, um chip de 1,5, né, ele já faz a leitura do chip e já coloca ali opções de tratamento, tá? Então aqui é um tratamento para rejuvenescimento e a gente vai poder, a partir daqui, com à primeira vista parece uma loucura, né? Fazer o ajuste da máquina, mas é muito simples, é muito friendly, porque a gente já vai ver tratamento, rejuvenescimento, cliquei o Enter. Se eu quero o modo Fast ou o modo Comfort, cliquei de novo. Então, vamos escolher o Comfort, que vai despejar essa potência de uma maneira mais confortável, menos agressiva. E se eu quero no pedal ou se eu quero disparo automático. Acabou. São esses 3 tipos de setup que você vai fazer inicialmente. Terminou o setup que você escolheu. Se é o automático, você vai selecionar ainda o tempo em que você deseja que cada um dos disparos seja espaçado, de 1 a 10 segundos, né? Então, fazemos esse setup de tempo, e eventualmente é essa a potência, e apertamos o Start. Quando a gente aperta o Start, já me mostra as áreas de aplicação e a potência em joules que a gente vai despejar naquele momento, tá? Então, se eu quero modificar essa potência, o que eu vou fazer? Apertar o S, tá? E ele vai selecionar o 8 aqui, ó. E aí eu vou aumentar essa potência de suave, como ele está aqui, para intermediário, ele vai de 8, vai subindo 8, 10, e mudou para No, intermediário. no trabalho das pálpebras, nós usamos 20 20, 20. milijoules. Até 20, 25 milijoules, a literatura considera suportável em termos de dor. Você vê que interessante. Eu não sei se vocês chegaram a fazer anestesia, não me lembro do trabalho, mas acho que Não, foi não foi. anestesiar. Não? Foi 100? Foi 100. Até 25 milijoules você consegue trabalhar tranquilo. Você vê, a minha máquina ela tem o desbloqueio de fábrica para trabalhar até o 60, até o máximo de potência. Né? Nunca, se chegar a 65 milijoules, você vai fritar. Aí vai virar Sim. ablativo, não vai ser semi-ablativo. Né? Ela é bem semi-ablativa, trabalhando até moderado, que eu acredito que seja a programação bloqueada de fábrica, enfim, e a gente consegue trabalhar aí com essa potência. Só fiz esse filminho aí só para a gente mostrar o carimbo. Lembrar
que a partir daí, o que é importante é que essa ponteira ela tem que estar acoplada absolutamente vertical com a pele que a gente está tratando Uma pressão. nas diferentes áreas, com a pressão constante, para sentir que no momento em que você aperta o gatilho, ela faz o disparo automático, a agulha penetra. E a gente vai mostrar um filminho já já mostrando exatamente isso, tá? Então, em termos de aplicação, deixa eu só voltar aqui um minuto. Em termos de aplicação, aqui a gente fez uma simulação. Olha, isso Cada eu não vez que a gente vi. aperta o gatilho, aperta o pedal, ela dá um tirinho. Então a gente vai reposicionando o quadrado e vai aplicando. Aqui a gente fez alguns vídeos no manequim para que a gente pudesse, inclusive, publicar em algumas mídias, porque a execução do procedimento, ou seja, mostrar o procedimento sendo feito num paciente, ele é passível de problemas éticos nos conselhos da Sim. área da saúde, enfim. Então, mas como eu estou fazendo no manequim, aí sim é só instrutivo para ver como funciona. Né? E aqui aquele vídeo das áreas de aplicação, né? Os principais pontos de lifting da face, que a gente vai mostrar alguma coisa mais para frente, só para mostrar que essa aplicação tem que ser bem vertical e o ideal é que seja espaçada entre um quadradinho e outro. Se você usa uma potência muito grande, você vai perceber que no pós-operatório imediato, você tem essas áreas de semiablação com os 25 pontinhos formando 25 casquinhas Sim. de pontos de coagulação de tecido. Isso a gente só vai provavelmente utilizar quando a gente estiver fazendo algum tipo de ablação de áreas de tratamento de cicatriz inestética, provavelmente. Para a área de rejuvenescimento, se isso acontecer, você pode considerar como um efeito adverso, tá? Porque você despejou muita potência para aquele tipo de tratamento que você precisava. Então tá aí aquela histologia que você já mostrou e o tecido cicatrizado em volta disso. Alguns casos clínicos de melhoria, você já mostrou alguns deles, com 30 dias, uma única aplicação. E esse é o caso que eu falei para você, que a gente mais acompanhou até hoje. Um pós-operatório imediato, você percebe que a ablação foi bastante grande. Essa paciente tinha, além das cicatrizes de acne em toda essa região submalar, algumas marcas, você percebe que aqui tem uma marca mais profunda que está cercada de micropontos bem vermelhos de ablação. Ela tinha algumas cicatrizes de catapora. Cara, catapora, por isso que era Então, grande. ela tinha umas bolotinhas, tinha uma bolotinha desse lado, uma Sim. aqui, uma na testa, enfim. E a gente fez esse tratamento, foram 3 sessões. Esse caso a gente fez 15 dias, 30 dias, ou seja, 3 sessões, uma com 15, outra com 30. Pós-operatório imediato dessas sessões, pós-operatório com 2 meses depois da última sessão. Foram 3 Nossa, aplicações. sim. Tá? Então aqui eu só coloquei uns alertas para ver Nossa, era uma depressão a grande, né? diluição de Essa cicatriz. tamanho. Sim, e a Nossa. cicatriz de acne, a melhoria foi gigante. Né? Com 3 sessões que te custam basicamente o que te custa um roller. Porque um bom roller, ele é 3 vezes mais caro do que um tip. Ah, é o tip. Né? O tip é isso, gente. Tá, não sei se dá para ver. É a pontinha, né? Não dá porque você está com um Dá para ver fundo porque eu tô com. falso. Deixa eu Você botar está aqui. como eu aqui, com um fundo virtual, que é aquele. É, É um não aparece. tipzinho. Mas tá aí o A tip. outra, a outra indicação, ou o outro método de trabalho, é o trabalho com a ponteira linear de 8 pinos. Não são 8 agulhas, porque ele não é uma ponta agulhada, são pininhos, né? Para o tratamento de estrias,
principalmente para a nossa área, flacidez periorbicular dos olhos, dá para usar em rugas profundas, dá para usar na região, que é um protocolo que a gente está desenhando para região pré-auricular, onde fica aquela sobrinha de pele, aquelas ruguinhas da flacidez de tecido, também para cicatriz de acne. A gente usa muito na região de rugas de glabela, Legal, tá? Bela. No tratamento associado, ou seja, toxina botulínica, eventualmente uma subcision com colocação de fios de PDO mais profundos e o tratamento superficial com a radiofrequência fracionada, porque são rugas mais complexas de se tratar, né? Então aí o Januzzi, setup da máquina. eu vou te fazer uma pergunta agora. A radiofrequência tópica, a gente sempre diz que ela aumenta a absorção do botox e do preenchimento, porque Sim, tu tens aquela grande quantidade de vasodilatação e espalha no tecido. exato. A E o calor que fracionada, aumenta o metabolismo. que é um calor pequeno, porque ele é de curto espaço de tempo e tem grande poder de lesão, eu não acredito que vai diminuir o preenchimento como a outra, se é que diminui. Com certeza, preenchimentos não. Eventualmente, a radiofrequência normal, a monopolar ou bipolar, que sem agulhas, né, para que Sim, os colegas da odontologia entendam, ela cria um arco de calor profundo dentro dos tecidos e aquele aumento da temperatura que você mostrou naquele glúteo, se ele estiver trabalhando em cima de uma região frontal, tá? Tudo bem que mais uma mandíbula, enfim, uma região que você tem aplicado um material, principalmente uma toxina botulínica, que é um material que depende muito da velocidade de metabolismo, e aquele tratamento é um tratamento constante que você faz toda semana, né? Eventualmente, sim, você pode ter um brotamento sináptico, ou seja, o nervo vai sofrer um brotamento por sim, aceleração do do metabolismo e metabolismo. pode... Você não vai cortar o efeito da toxina, ele vai brotar um axônio novo, é diferente. E aí, óbvio que parece que o efeito da toxina desaparece. E ele desaparece pelo brotamento sináptico e não porque você refez complexos SNER dentro do axônio motor que estava completamente paralisado, né? Mas, enfim, a radiofrequência fracionada é completamente diferente. Muito embora seja radiofrequência, é outro tipo de despejo de energia, Sim. né? Ela é absolutamente pontual e rápida e naquele ponto em volta daquela agulha, né? E se você olhar os histológicos, a concentração da energia ela não está em toda a agulha da mesma maneira, ela desce e concentra na pontinha. E de uma agulha salta para outro arco, né? Então, você tem uma coisa muito localizada intradérmico, tá? Ele não é um calor Sim, que vai tirar o da efeito radiofrequência, do exato, botox, do tá? preenchimento, enfim. Então, enfim, aqui o setup de máquina para configuração linear é praticamente o mesmo. Aqui, nesse caso, linhas de expressão, ou seja, aí eu já dei um zoom porque eu não estava enxergando. Quando você coloca a caneta e coloca o tip, a máquina reconhece isso, né? Então, ela já está programada para reconhecer a ponteira e o tip e ela já vai para o programa certo, não tem muito como se errar. Então, o tratamento de estria, cicatriz inestética, um programa especial que você pode personalizar, né? Então, vamos voltar lá para o tratamento de linhas. Volta. Aí, aperta o botão certo. Fast ou confortável, modo de disparo manual ou troco para automático, regula o intervalo, apertou, ligou, não é aí, pronto, apertou, ligou, calcula o milijoule, aperta o S de novo, milijoule e regula a máquina. Ou seja, Vou a botar gente esse vai tutorial trabalhar. teu no YouTube, hein? Tá muito fácil de Ó, programar isso agora. fiz hoje esse videozinho. Olha só. Você vê? O manual tá pronto, gente. Olha aí. Não tem problema. Basicamente é isso, para entender a quantidade de
milijoules despejada. O que vai ser interessante é agora a gente entender o que a literatura preconiza para cada uma das áreas, né? Então, as indicações do linear basicamente estão correlacionadas ao tratamento de pálpebra inferior, região de glabela, algumas linhas mais profundas. Esse autor, em 2014, Casabona, apresenta 20 casos com resultados seguros e positivos para a região de pálpebra, após a aplicação de radiofrequência fracionada, e ele chama de ablativa, você vê que é interessante, com auxílio de anestesia infiltrativa local prévia, e a gente solicita que vocês anestesiem, porque diferentemente da ponteira 0,5 com 20 milijoules, aqui 20 milijoules despejados só em 8 pontas, dá uma quantidade muito maior de milijoule por ponta. Então, ele é uma... quando a gente fala em 20 milijoules, você tem que dividir ou por 25 pontinhas, agulhas, ou por 8. Então, aí a diferença da sensação dolorosa que existe, tá? A melhoria clínica da região dos olhos, né? Pacientes que passaram por esse procedimento, e tem muito disso sendo mostrado. A gente fez o mesmo videozinho tutorial no manequim, para mostrar ali que a agulhinha você aperta e penetra. Então, no manequim de silicone, a hora que você encosta, ela meio que já entra, né? A diferença básica talvez seja para o vídeo de verdade da aplicação clínica, que a gente não pode mostrar em outras áreas, mas na aula que a gente pode. Você encosta, ela não entra. A hora que você dá o gatilho, ela fura. Então, aí é bem visível que isso acontece. Eu empurro o tecido, então você empurra o tecido com a ponta, segura ali, a hora que você aperta o gatilho, ela faz exatamente aquilo que você descreveu. Ela penetra pela radiofrequência e não pela ponta, porque essa ponteira de 8 pontinhas linear, ela não é uma agulha, ela é um quadradinho. Se você olhar ela no microscópio, ela é um quadradinho, ela não é uma ponta, não é uma agulha como é o outro. Vou tentar Ela é um mostrar. tipezinho fininho. Ela é bem fininha, não né? Vai aparecer. Não aparece. Não vai aparecer, vou ter que Ela é tirar o bem meu fundo. pequenininha, mas ela é redondinha na ponta, ó. A gente tá aqui, ó, ela é redondinha, né? Onde que eu tiro o Então, fundo? outros trabalhos da literatura dizem assim, a radiofrequência fracionada é capaz de induzir microscopicamente colunas de tecido dérmico coagulados termicamente, né? Uma coagulação, porque ela vai lá uns 70 graus por aí, espaçadas da superfície da pele, levando à regulação e à nova produção de colágeno, deixando partes do tecido intacta entre essas agulhas, que resulta na melhoria mais rápida da região tratada, tá? Então, é basicamente isso que a gente quer, criar microlesões térmicas e uma sequência de microlesões térmicas que vai fazer com que esse tecido contraia, tá? É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer na quarta-feira com plasma. A diferença é que o plasma sublima esse tecido, né? Então, você remove por sublimação parte do tecido, nesse caso, que é ainda mais um pouco o meu perfil, eu mantenho a quantidade de tecidos, nem que eu tenha que fazer mais vezes, né? Eu tenho melhoria na qualidade do... Sempre que você trabalha o tecido com coagulação, você mantém a espessura da derme. Sempre que você se mantém semi-ablativo, você aumenta a espessura da pele. A pele vai ficar cada vez mais espessa. A gente viu isso na sua histologia lá atrás. Sempre que eu sublimo, que eu sou muito ablativo, eu perco espessura de pele. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com essa região dos olhos, para esse tipo de efeito, tá? Uma outra coisa que a literatura diz é que a radiofrequência fracionada utiliza a produção de temperatura a partir da impedância dos tecidos, daquela hidratação que a gente já falou, e como consequência, a difusão do calor atinge os tecidos mais profundamente. Você já explicou os megahertz. Uma vantagem do sistema fracionado de radiofrequência é que ele causa menor ruptura epidérmica, tendo como consequência final uma pele um pouco mais espessa, não mais fina, tá? Que é bastante importante para os pacientes. Então, em termos de relato da literatura, pus numa ordem cronológica,
tá? Esse trabalho é um trabalho de 2012, deixa eu tirar aqui da frente que está me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver, 2012. Então, a radiofrequência em pacientes asiáticos e caucasianos, no resurfacing da face. Aqui no tratamento das telangiectasias, que é uma indicação que a gente nem se preocupa muito, porque existem também outras tecnologias que podem ser utilizadas para essa finalidade, tipo a luz intensa pulsada, né, que é bem interessante para isso. Você tem aí também, né, a máquina. O tratamento de radiofrequência ablativo fracionado é uma nova e exclusiva tecnologia fracionada, e eles chamam de ablativa, que fornece solução total de rejuvenescimento da pele. Olha que interessante. Isso em 2012. Né? Estimula a redução de rugas e produz a firmeza da pele, observados com tratamentos, ou seja, o mesmo tipo de reação que você tem com o CO2 fracionado, da mesma maneira que você fez a tua experiência lá atrás. Só que Fornece sem estímulo dor, né, térmico. Januse? Que o CO2 deixa Gente, a paciente ardida uma frita, semana, né? Eu frita, tenho cai a CO2 pele, aqui, sim, mas o pós é frita. complicado. É que assim, existem casos para se usar laser ablativo, sabe? Eu acho que tudo tem sabe? Não é o dia a dia. É que se tu investe numa máquina de laser, tu vai queimar todo mundo, Vai, né? sim. Então, eu acho que assim, todos os tipos de tratamento da harmonização ou da estética facial, agora falando para todos os profissionais da saúde, eles têm as suas indicações precisas. É que se eu invisto numa máquina de laser que me custou sei lá quantos R$ 1.000, eu vou querer fritar todo mundo, porque eu vou ter que fazer retorno disso. E não Sim. é assim, né? Então, olha lá, melhora lesões pigmentadas e discromia semelhantes à luz intensa pulsada, que é bem interessante. Melhora potencialmente as lesões vasculares superficiais. Para mim, isso era uma novidade, eu não tinha ideia de que isso poderia ser tão bom assim, Sim, porque né? se Para tu usares uma ponteira, Januse, sobre a telangiectasia, lembrando que o sangue é extremamente condutivo, ele vai absorver toda essa Sim, energia e vai colabar. sim, coagular, Mas, sim, colaba. Mas ele mas volta. sim, Ele como volta. volta Não é uma sempre, coisa né? definitiva. Isso eu testei aqui. Como, como a luz intensa pulsada também volta, né? Sim, Mas é um tratamento, sim. né? Isso é um tratamento, né? Então, esse outro trabalho, também de 2012, olha lá, radiofrequência fracionada é uma adição nova e valiosa às atuais técnicas ou tecnologias disponíveis usada para tratar a flacidez e o envelhecimento da face, tá? Da pele. Com esse produto, os benefícios, seus usos e tipos de pele mais escuros, a capacidade de usar anestesia tópica para aumentar o conforto do paciente, o diferencio de outras tecnologias atualmente disponíveis, exatamente por causa do biotipo, tá? A descarga pontual de energia pode, e óbvio que você pode regular ela lá para baixo, a menos os seus 20 milijoules, e tratar superficialmente pacientes com um biotipo diferente, mais puxado. Outro estudo, esse é um estudo interessante, um randomizado cego, que tem como conclusão, esse é de 2000, deixa eu ver quando, 2013, confirma a capacidade do sistema de radiofrequência fracionada minimamente invasivo, aí já começa a usar o termo de minimamente invasivo, sem ablativo, baseado na temperatura de gerar resultados clínicos de forma previsível e reproduzível para o tratamento de rugas faciais e flacidez após um único tratamento, que é exatamente como você começou a tua explanação hoje. Né? Um outro caso de avaliando a radiofrequência fracionada microagulhada, que lembra que eu te falei que era uma maneira Sim. interessante de chamar essa bichinha, porque o cara não entende que tem agulha. Para quem não sabe que a radiofrequência evoluiu, né? Se você não colocar ela é fracionada, é porque ela vem em partes. Não, não, é porque né? Ela é microagulhada, é diferente, né? A A evolução do conclusão do microagulhamento trabalho seria, né? exatamente. Tratamento com a radiofrequência fracionada pode ser considerado como uma modalidade eficaz de tratamento para cicatrizes de acne moderadas a graves em pacientes com a vantagem adicional de tempo de inatividade mínimo e melhor efetiva. Dá para tratar com microagulhamento? Tá. Só que você vai gastar muito menos sessões, né? E vai ser muito mais efetivo em termos de resultado. E você vê que são
inúmeros os trabalhos publicados, ó, em 2010, 2012, que mostram a radiofrequência fracionada com muita utilização em pacientes com cicatrizes de acne, enfim, com resultados bem interessantes. Aqui aquela escala que você mostrou lá, do semi-ablativo para o quase nada, que dependendo da potência você vai ter uma cinética diferente no reparo dos tecidos depois da radiofrequência. Então, dependendo da potência, você vai ter maior ou menor ablação de tecidos. Então, existem evidências de que a ablação pela radiofrequência permite um processo de cicatrização dérmica sustentado, indolor, com um bom perfil de eventos adversos, ou seja, com poucos efeitos adversos. Isso é bem interessante. O teu trabalho, né? Então, é bem interessante, eu selecionei uma passagem aqui que diz que nesse tipo de configuração, zonas de calor seletivamente aquecidas são criadas na superfície da pele, gerando crostas e marcas temporárias que geralmente desaparecem depois de 15, 30 dias. Nesse estudo, as marcas da região palpebral permaneceram visíveis por 15 dias em 6% só dos voluntários, né? Que é bastante interessante. Está aí a forma de aplicação dos TIPs com os 20 milijoules, tanto de 25 pontas quanto de 8, né? E o resultado do grupo controle e do grupo testado, o que você vê em cor de rosa é o colágeno neoformado, não interessa se ele é 3 ou se ele é 1, tá? E o resultado clínico bem visível. Então, o lado que não se fez nada, o tecido está ok, estava como estava, né? E a diferença é a proliferação de colágeno, o aumento do tamanho dos vasos, exatamente pelo aumento da presença de fatores de crescimento vasculares, endoteliais vasculares que existe nessa área pelo processo de trauma e pelo tratamento, né, que fazem com que tudo isso seja maior. E a conclusão daquele trabalho é exatamente aquilo que você já adiantou, não vou repetir aqui. Bastante interessante, ó, esse outro trabalho da literatura, esse de 19, até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a avaliar e comparar a eficácia e a segurança dos tratamentos fracionados de radiofrequência com laser Erbe e AG, que é um top em termos de tratamento com luz, né? Um laser IAG bom, um bom, passa dos 300 mil reais fácil. Não, com esse dólar, Januzzi, aumenta. Aumenta Sim, que o dólar subiu. Isso, antes Agora tá mais. da pandemia. Antes da pandemia, tá? Em conclusão, tanto o laser, tá? Erbo IAG, fracionado, que é o 2.940 nanômetros, tá? Como as modalidades de radiofrequência são seguros e eficazes, que são as duas coisas importantes de serem determinadas num trabalho científico. Segurança e eficiência. Mais que isso, não precisa. Eu quero saber perfil de segurança e eficiência do tratamento, tá? Então, se ambos são seguros e eficazes para o tratamento do envelhecimento da pele e das rugas, meu Deus, não tem o que se... Não vão gastar, sei lá, quantos mil reais, porque não se paga um Airbnb. A gente aluga. Precisa? Então aluga, tá? Agora, é interessante, ó, o laser Airbnb foi mais efetivo na área periorbital, enquanto o tratamento fracionado com a radiofrequência foi mais eficaz no perioral, nasolabial e na mandíbula. Quer dizer, todo o resto, a radiofrequência fracionada ganhou do Airbnb, que é um laser fracionado. Um laser bem ablativo. Então, o custo-benefício, Januzzi, custo-benefício agora da radiofrequência. É ridículo. Custo-benefício, eu aplico 3, 4 vezes a radiofrequência fracionada e não preciso alugar o laser, né? Então, a gente tem uma vantagem gigante, porque eu acredito que realmente seja um investimento muito rápido de ser feito, né? Ou seja, de retorno muito rápido. Primeiro, não é caro, principalmente a plataforma que vem com tudo. Sim. Quando eu conversei com você a respeito dela, eu falei assim, olha, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso, porque eu não sei nem se eu vou usar. Sim. Né? Com a vantagem da configuração, né? Eu acho que tem inúmeras vantagens.
Esse trabalho é um trabalho bem interessante, ó, de dezembro de 2019. É uma revisão sistemática da literatura, né? Então ele pegou tudo que tinha publicado e estabeleceu protocolos, né? Então ele fala lá que a radiofrequência fracionada parece um tratamento promissor com resultados encorajadores e perfil de segurança, ou seja, é eficiente e é seguro, tá? E fez aí uma sugestão de protocolo baseado em evidências científicas, que é basicamente aplicar Primeiro, ele mostra aquilo que eu já falei, que as profundidades não precisam ser grandes, tá? Para tratamento de face, tá? De 0,5 até 2 milímetros no máximo, né? A potência não é grande, eu conversei hoje com os técnicos todos aí, deu um nó na cabeça de todo mundo para eles transformarem Conseguiram? watts em milissegundos em joules por milijoules, e não dá, porque não é uma tabela fácil de... Mas é bem interessante, eles mostram pré-procedimento, o procedimento, considerar 3 sessões mensais, olha lá, tá? 1 a 3 passadas nas áreas. Então, começa-se a desenhar com um pouco mais de ciência aquilo que normalmente a gente vinha fazendo por observação clínica. Eu acho que a importância do acompanhamento dos trabalhos científicos é exatamente essa. É a gente poder começar a determinar de maneira mais robusta cientificamente aquilo o que cada um espalhado faz de maneira observacional clínica, né? Então, eu acho que era essa contribuição que eu podia passar aí para os colegas da harmonização orofacial que nos ouviram. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição, Vamos fazer uma porque aula, tirar dúvidas mais adiante, Januzzi. realmente, É. Já realmente a está gente 10h30 precisa. agora o nosso horário. Já é A ideia é tarde. criar uma aula, tira dúvidas. Aqui realmente é a exposição. Nossa, muito boa a tua exposição. Até tinha alguns artigos que eu não conhecia mais. Não tinha conhecimento, perdão, né, de alguns últimos que a gente está nem sempre atualizado junto com a área clínica. Mas acho que o procedimento ele vem de uma forma controlada, né? Faz um estímulo controlado, a gente consegue ter um resultado extremamente eficiente com um custo que não é nem perto de um laser, né, Januzzi? Acho que quando a gente trabalha com uma empresa nacional para trazer uma solução para um mercado de odontologia, né, que tenha um custo-benefício bom, né, que não seja um equipamento caríssimo, que ele realmente traga lucro, né? Eu digo, a gente precisa trazer ferramentas que desenvolvam o profissional, que ele realmente cresça e ganhe dinheiro com essa ferramenta e vá se Sim, evoluindo junto com a e empresa. não é só isso, né? Porque hoje oferecer um microagulhamento com drug delivery com roller, você cai numa vala comum Se o da esteticista cabeleireira. faz, claro. Não, da cabeleireira, Nossa, né? cabeleireira, não acredito que alguém vá numa cabeleireira fazer microagulhamento. Salãozinho do bairro faz. Então, sabe, um profissional pós-doc, não sei aonde, fazer um microagulhamento com roller, eu acho que não funcione, entenda? Não é isso. Agora, a gente já tem tecnologia melhor que isso para lançar mão e para oferecer para os pacientes em termos de resultado. Eu acho que dentro do que se predispõe tudo isso, eu acho que é excelente para o que a gente está querendo. Não, maravilha, fico feliz. Se tiverem críticas, falem com a gente aqui da indústria. Se tiverem elogios, fale para os demais. É assim, meu pai falava sempre isso, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às mudanças. Por isso que a gente tem os upgrades dentro, né? É que a gente está mostrando a máquina top, mas a Tony Derby tem radiofrequência de uso mais simples, de R$7.000, e vai até o Arts, que vai de 35 a 40, dependendo dos acessórios. E na área ginecológica ainda tem um andar acima que chega até 65 mil. Então, e o profissional pode fazer upgrades, né? Surge uma tecnologia nova, como o plasma surgiu, a gente adicionou na máquina, quem já tinha, faz o curso, né? E faz o upgrade da tecnologia, que aí garante o investimento por mais tempo, mantém a máquina atualizada. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Ter equipamento com resultado e atualizado tecnologicamente. Sim. Acho que a Tony Derby vem sempre com essa proposta, né, de ter um reconhecimento técnico e de resultado e também uma fidelização, né, dos clientes quando a gente melhora os seus equipamentos.
Sem dúvida. Mas, Bom, Januzzi, eu espero que você tenha gostado, que o pessoal aí, os colegas tenham entendido que a tecnologia, a gente já... é, eu sei que é difícil a gente introduzir, principalmente na odontologia, um tipo de tecnologia que é desconhecida do cirurgião dentista, né? Muitas vezes ele não quer nem ouvir falar, porque ele não sabe o que é. Então, eu acho que esse cuidado que essa quantidade de profissionais que está aqui até agora ouvindo a gente realmente é importante, porque é difícil de você trazer o cirurgião dentista para escutar a respeito de uma tecnologia que ele não sabe o que é. mas eu acho que a área Então, eu acho que a gente... instiga também, Januzzi, porque a harmonização orofacial, ela vem não adianta, tem sex appeal, a estética é uma preocupação, é uma tendência mundial, isso de todos os mercados, né, que a busca por manter-se jovem é uma tendência mundial, né? As pessoas estão vivendo mais e estão querendo ficar melhores. Então, eu acho que essa área, ela vem realmente como uma outra forma de complemento, de ganho, né, para se trabalhar dentro da odontologia, né? Como aconteceu dentro da medicina, a dermatologia, a medicina estética, que ainda não está regulamentada. A fisioterapia foi para a área da estética e agora a gente tem os odontologistas também, com muito mais conhecimento da cabeça. Então, isso que deixa a gente, né, mais tranquilo, né? Vocês têm uma capacidade imensa de conhecimento da face que realmente é um ganho acima dos outros profissionais. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai ter um grupo, né, de ROF da Toniderme, em que a gente vai postar o resumo dessa aula lá, né? Então, vai ter esse grupo de participantes que vocês vão receber o link depois desse grupo dentro do Facebook, que a gente mantém, então, essas informações de tecnologia atualizadas sempre para todos vocês, dentistas. Então, gente, Bacana. Obrigado. Né? Agradeço a todos a presença. Januzzi, imensamente obrigado por estar aqui até 10h30 da noite com a gente, Cris, ensinando, passando conhecimento. Quem quer mais conhecimento, gente, faça um curso, né, da escola Januzzi Cursos, tem um curso bem grande de formação na orofacial. Por favor, né, vocês precisam um complementozinho só, que esse aí tem essa excelente escola que eu visitei, né, linda, equipada, bonita. Então, acho que tem toda a qualidade técnica, científica para estar recebendo vocês também. Então, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Januzzi, um grande abraço. Um abraço a todos. Amanhã, nós vamos, às 9 horas, aí voltamos com o ozônio, gente. Não é com o professor Januzzi, com o professor Alberto. E temos mais conteúdo, então, amanhã para vocês. Legal. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Cristiane, a toda a equipe da Toniderme pelo carinho. E espero que vocês tenham gostado. Fica aí depois no link, a gente já mandei ali no link o nosso site. Quem quiser nos procurar, conversar, tirar dúvidas, é só falar com a gente. Maravilha, Januzzi. Um abraço. Valeu, queridão. Obrigado. Obrigado, querido. Tudo de bom. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Tchau.